A paz do Senhor, igreja. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a fazer uma leitura comigo, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, e o versículo 16, tá? Louvado. Aleluia. Louvado seja Deus. Tá feio o negócio aí fora, né? Se a porta ficar aberta, o som vem todo aqui dentro. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, hoje culto de ensino, culto da palavra. Trarei aqui para os irmãos uma breve palavra que Deus colocou no meu coração, né? Devido às nossas obras, eu tenho muito, ficado aqui, mais ouvindo aqui nas quarta-feiras, mas agora eu estou voltando à atividade de nós estarmos sempre aqui trazendo uma palavra. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Só aqui. Não é a exposição do texto aqui em Colossenses que eu quero fazer nesta noite, mas eu quero falar nesta noite sobre essa palavra ademoestando. Mas a palavra eu não vou dizer o que ela é, depois você procure, porque há muitas interpretações para esta palavra. Alguns dizem que é repreender com a forma branda, e tem muito sentido. Mas eu quero ficar aqui com o sentido do que o apóstolo escreve. Ademoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia! E a graça no nosso coração nós já temos. Você tem a graça no seu coração, eu tenho a graça no meu coração. E nessa noite aqui eu quero meditar. Quando falar demonstrando, eu vou dizer aqui, vou trazer para ensinando uns aos outros, né? Depois você olha o significado e vê onde se encaixa. Mas eu quero aqui ensinando-os, né? Não é? Pode ser corrigindo, pode ser para que a pessoa mude a sua maneira de viver, mude o seu entendimento, mas com salmo. Os Salmos, o livro dos Salmos, ele é muito importante para o cristão. Nós estamos sempre a cada dia aqui falando no Salmos, né? Foi até explicado aqui na escola dominical e eu achei muito importante, né? Porque muita gente, a gente fala Salmos. Eu vou ler aqui em Salmos. Não, você vai ler um salmo, então é salmo. Salmos é o conjunto todo da obra. Mas por que o salmo ele é tão importante na Bíblia? Por que ele é tão importante para a vida do cristão, né? Esse livro, né? Os israelitas antigos, eles foram convidados a viver na fé da sua época pelos salmos, né? A Bíblia hebraica era dividida de uma maneira diferente, não é disso aqui que eu quero falar, mas eles foram convidados a viver com confiança em Deus pelos salmos. Era uma das maneiras que ele cria, que eles podiam, né, sentir Deus na sua vida. E nós também hoje poderemos sentir o governo de Deus na nossa vida quando a gente lê o salmo, quando estuda o salmo. Você vê que alguém sobe aqui e diz, fala o Salmo 91, a gente se alegra porque é uma palavra de segurança.
E o Salmo ele tem uma finalidade maior ainda, porque quando Jesus, ali em Lucas capítulo 24, e o versículo 44, ele apareceu para os seus discípulos e disse, olha, e falou para eles, comeu com eles, e disse, olha, ali se abriu a mente dos discípulos para que ele entendesse. Aí Jesus disse, olha, não são a lei, os profetas e os salmos que de mim testifica? Então, os salmos, irmão, ele está citado aqui, Paulo está citando este importante livro, porque ele é a instrução para a nossa felicidade. Salmo 1, né? Eu não vou citar todos os salmos, porque eu vou voltar lá no sentido da palavra de ademoestar. O Salmo 1, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem. Quando fala homem, é o homem e mulher, né? Que teme ao Senhor. Bem-aventurado. Aí ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Irmão, você quer coisa mais maravilhosa do que uma árvore plantada junto ao ribeiro? As suas folhas é verde, quando você olha, assim é o cristão. O assunto aqui, todo mundo já sabe do que está falando. É de vida cristã bem-sucedida. É de vida cristã que ela dá fruto. Aí diz que ela dá o seu fruto de ano em ano. É como a árvore ali plantada e está sempre ali bonita. Agora você olha para uma árvore que ela está plantada ali, não tem água. Como é que é a situação dela, né? Seca. Se der fruto, seus frutos são murchinhos. Às vezes nem dá para comer, você vai lá, não tem semente, não tem nada. Mas a Bíblia nos aconselha, ela nos ensina que ela tem instruções para nós de felicidade aqui na palavra de Deus. Qual é o nosso ribeiro, irmão? Qual é a nossa fonte para nós ficarmos de uma maneira agradável para o Senhor? Qual é a nossa água? Quando se faz associação com a água, todo mundo já sabe que fala do Espírito Santo. Então, um homem ou uma mulher com a vida cheia do Espírito Santo, ela não precisa pular muito, ela não precisa gritar muito. Eu sempre falo aqui para os irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que te conduz para os céus. É uma vida que te conduz a cada dia. Tem gente que ela vem num dia no culto, ela pula 10 vezes, aí some. Só volta daqui um mês. Isso não é vida cheia do Espírito Santo. E o Salmo também, ele nos traz instruções para a santidade, irmão. Tema que está sendo muito difícil. As pessoas se esqueceram de pregar sobre a santidade. Esqueceram ou são levados por outros caminhos, porque falar de santidade, irmão, não dá ibope. Falar que você precisa se arrepender, falar que eu preciso me arrepender, as pessoas vão perder seus membros. Mas Jesus, ele não estava preocupado, não, de dizer a verdade. E nós somos chamados para falar a verdade. Qualquer pregador, ele pode vir aqui pregar, cantar, fazer o que quiser, ele vai embora e pronto. Mas nós que estamos aqui, somos responsáveis pela igreja, pastoreando a igreja, nós temos que dizer para você, olha, você precisa buscar a santidade, eu preciso. Nós precisamos a cada dia se arrepender. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito. Por isso que Paulo disse, olha, vocês têm que falar um para os outros, ademoestrando, cantando, louvando, hinos ao Senhor com cânticos espirituais. Irmãos, se os cânticos, eles não forem espirituais, eles não produzem nada na nossa vida. Pai, meu querido. Então, nós somos aqui convidados, chamados para compreendermos a palavra de Deus. Eu não vou falar só do Salmo, só estou citando aqui. O que a Bíblia diz, o que o Salmo diz sobre a santidade? Muitas coisas. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que tem as mãos. E aí vai dizendo as qualidades. Será que todos nós não sabemos qual é o caminho que temos para a santidade?
Mas às vezes a gente se esquece. Mas nós estamos aqui nos lembrando nesta noite, o que a palavra de Deus tem para nós, falando sobre felicidade. Felicidade é o quê? A bem-aventurança. O que é um homem bem-aventurado? O que é uma mulher bem-aventurada? É feliz. Né? Depois você pesquisa aí, você vai saber que tinha um filho de Jacó, que o nome dele era bem-aventurado. Mas aqui eu quero falar das bênçãos que Deus tem para nós pela sua palavra. Louvado seja Deus. Deus tem bênção de felicidade, Deus tem bênção de santidade. E no Salmo tem bênção para as nações. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus ela não falha. A palavra de Deus ela não tem como ela não ser uma palavra profícua, uma palavra realidade. E o intuito do Salmo é dizer que Deus, ele é rei. Que Deus, ele reina. São muitos os versículos que falam sobre Jesus. São muitas passagens que falam no Salmo sobre Jesus. Por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. O Salmo, a lei e os profetas, toda a palavra do Antigo Testamento fala de Jesus de uma forma que não seja citando o nome dele, mas que você entenda. Por exemplo, Moisés disse, olha, no meio de vós, no meio dos meus irmãos, Deus vai suscitar um profeta semelhante a mim. Quem é esse? Jesus. Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós sabemos que lá no deserto foi levantada aquela serpente para aquele pessoal que estava, para os murmuradores, para os que estavam na situação. E Moisés fez uma serpente lá e colocou a serpente. E todos aqueles que olhassem para a serpente, o que acontecia com eles? Não morria. Qual era o símbolo daquela serpente? Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem. E vocês acreditam que teve gente que não olhou? Era só olhar, não custava nada para viver, mas mesmo assim não olhou. E muita gente morreu. É igual o evangelho de hoje que nós estamos pregando. A pessoa sabe que o pecado, você prega sobre o pecado, fala da salvação, e o homem com seu coração endurecido, ele sabe, ele tem o prazer de pecar, mas ele sabe, ele tem certeza que ele vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. E principalmente aquele que não tem Jesus. Você está pregando, mas parece que ele tem o prazer de pecar. Ele não se arrepende, ele não aceita a palavra. Mas nós continuamos pregando a palavra de Deus. Então o Salmo, irmão, ele é importante porque ele traz alegria para nós. Ele traz paz para nós. A paz não só está lá em Jerusalém. A paz está em Jesus, que ele deu o meu e o seu coração. E a paz que Jesus dá, irmãos, é aquela paz que, já falei alguma vez aqui, ela é uma paz que ela transcende todos os momentos da sua vida. Como é isso? Eu estou sem dinheiro, mas eu tenho paz. Eu estou sem saúde, mas eu tenho paz. Eu estou numa situação muito difícil, mas eu tenho paz na minha vida. Essa é a paz de Jesus. Aquela paz que ele estava ali na cruz, e ele olhava para aquelas pessoas. Agora você imagina a situação, mas ali ele, como homem, ele nos ensina. Por isso que ele disse, a minha paz eu vos dou. E ele diz mais, a minha paz eu não dou como o mundo dá. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a minha palavra é Judas, Judas versículo 3, muito conhecida. Irmão, que tempo maravilhoso que passa, é muito rápido. Louvado seja Deus. Aqui foi só para seguir o entendimento de Paulo. Agora a palavra que diz assim, amados, Judas, verso 3,
Judas só tem um capítulo, então é só o verso 3. Para adiantar, eu vou ler só o verso 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Só esse versículo, irmão. O tempo é precioso. Louvado seja Deus. Seguindo aqui, né, o conselho ali que eu li do apóstolo Paulo, nós vamos aqui ver que nós somos convidados a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Eu vou fazer aqui um breve, né, tentar ser breve aqui, falar sobre Judas, né? Judas aqui é um meio-irmão de Jesus, né? Todo mundo sabe, até porque ele disse que ele era irmão de Tiago também. Então, Judas aqui, irmão de Tiago, era aquele meio-irmão de Jesus, né? Filho de José, filho de Maria. E Judas, ele não seguiu Jesus. Ele nem cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele não cria, até porque os irmãos de Jesus, junto com Tiago, ele foi um dos que disse, quando Jesus queria subir na passo, ele disse, não, vai lá para eles te matarem, sobe lá para você ver se, né? Eles não acreditavam, mas quando Jesus ele morre, Jesus ele ressuscita, diz a Bíblia, diz Paulo, mesmo Paulo diz ali a palavra, aliás, que ele foi visto por mais de 500 irmãos, inclusive Tiago. Aí Tiago se converte ao Evangelho. Provavelmente, aí vai Maria, vem Judas, vem todos juntos, porque a Bíblia diz lá em Atos Apóstolos que estava todos ali juntos, orando, né? Todo fechado. Agora Judas aqui ele tem uma mensagem, irmão, sobre a salvação. E ele diz, olha, alguém que não cria em Jesus agora vem falar de quem é o autor da salvação e vem dizer, olha, vocês são convidados a batalhar pela vossa salvação. Eu quero aqui não especificar o que é batalhar pela salvação, mas eu quero dizer que nós precisamos cuidar da nossa fé, porque através dela vem a salvação. E nós sabemos por que essa carta aqui ela foi escrita. Por que ele teve esse desejo de escrever? Ele disse que estava, né, falando de alguma coisa, ele ia falar de outra coisa. Mas ele mudou de assunto para ensinar-nos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmão, que a fé, ela é uma das virtudes do cristão. É a fé, né? A fé, que ela, muitas vezes ela é mal compreendida pela natureza da fé. Porque tem gente que acredita em muitas coisas, tem gente que acredita em muitas maneiras e diz que tem fé. Não, aqui a fé é em Jesus Cristo. Aqui é a fé para a salvação. E aqui ele vem falando do que nós precisamos a cada dia fazer força, né? Ter coragem, porque a fé ela é essencial em nós para criarmos um relacionamento com Deus. Por mais que eu queira que você creia em Deus, e se você não faz nada para crer, é impossível. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Judas vem aqui nos dizer que nós precisamos aprender a batalhar por esta fé. Portanto, aqui nós devemos usar a nossa fé. Para quê? Só para ir para o céu? Não, irmão. Use a sua fé para receber as bênçãos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Use a sua fé para receber as bênçãos de Deus. Use a sua fé nessa noite para receber a bênção de Deus. E use a sua fé nesta noite para ser curado.
É culto de ensino, a gente precisa aprender. Não é pela fé de um, de outro, não. Use a sua fé. Quando Jesus aparece para aquela mulher, Jesus poderia dizer, olha mulher, graças porque eu tenho fé. Não, o que é que ele disse? A tua fé te salvou. E qual era o momento? Era a cura. O assunto era a cura. Mas Jesus colocou a responsabilidade nela. A tua fé te salvou. Então, o nosso momento aqui nesta noite, a nossa demonstração ela é boa porque é para que nós venhamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Se você está doente, seja curado pela fé. Se você está triste, fique alegre pelas soluções da fé. A fé, irmão, ela é uma dádiva de Deus para nós. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Como exercitamos a nossa fé? Fazendo o que estamos aqui. Mas, irmãos, só eu vim aqui, estou... Sim, só você vir aqui. Quando Jesus, a instituição igreja foi formada, é com a finalidade. A igreja, quando ela começou em Atos dos Apóstolos, onde os irmãos se reuniam? Nas casas. Não tinha templo. Era nas casas. E era uma bênção. Hoje, ninguém mais sabe o que é um culto numa casa. Não sabe, muitos não sabem. Mas antigamente, eu já estou mais, né? Já posso falar antigamente, a gente fazia muito culto nas casas. Reunia todo mundo ali na casa, dia de semana. Um dava uma palavra, outro orava, um salmo, o louvor. E então aqui é o momento onde nós, irmãos, estamos exercitando a nossa fé. Ah, irmão, mas a minha fé é só na igreja? Não, é no dia a dia. Mas aqui parece que é diferente, irmão. Quando eu chego aqui, é mais diferente do que a minha casa. Apesar que tem muita gente que entra na igreja, eita glória, esse aqui não estava não. Tem muita gente que chega na igreja e nem sabe onde está, parece que ele está na casa dele. Tem gente que entra na igreja, irmão, parece que ele está na casa dele. Não tem reverência nenhuma. Do jeito que ele entra falando lá, a gente está orando aqui, escuta, e não está nem aí. Mas não é assim não, irmão. Aqui é um lugar santo. Ah, mas aqui é um salão. Mas aqui foi separado para nós adorarmos a Deus. Quando esse lugar sair daqui, que for outra coisa, outra academia, outra coisa. Mas enquanto ela estiver aqui, né, nós estivermos aqui orando, esse lugar foi consagrado para nós adorarmos a Deus. Então, quando você entrar aqui, saiba, isso aqui era para ser falado no domingo, né? Mas eu ainda vou ter oportunidade. A Bíblia diz, há tempo para tudo, então há tempo para isso também. Então, irmãos, é um lugar de reverência. Os irmãos sabem que Deus opera em reverência, Deus opera em santidade, Deus opera onde há organização. Tem gente que... Eu quero ver milagre, eu quero ver fogo do céu, o pastor tem que orar e o povo ser curado. O pastor tem que orar e milagre, mas ele não faz nada, não coopera com nada. E aí, irmão, como é que acontece? O pastor é obrigado a fazer tudo? Nos ajude, ore, né? Quando chegar aqui, que vê alguém orando, ore. Mas tem gente que não, irmão, é uma perturbação. Eu vou comprar até um sininho daquele de cordeirinho que tinha antigamente, lembra? Bim, 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 bim. Vou comprar, vocês vão ver. Próximo domingo aqui, quando tiver todo mundo... Bim, bim. Tem gente que nunca viu nesse sininho aqui, mas vai ver. Né? Eita glória, é culto de ensino, irmão, fica tranquilo que vai dar tudo certo, Jesus está falando. Então a palavra, irmão, que ele traz para nós aqui nessa noite é para que nós venhamos batalhar pela nossa fé. E nós não devemos ignorar os elementos substanciais da nossa fé. Porque nós só acreditamos que a nossa fé ela está bem quando nós estamos bem. Dificilmente alguém acredita que ele está bem de fé quando ele está ruim, quando ele está enfermo. Não, a gente só acredita quando estamos com fé mesmo, quando o negócio está tudo bem. Dinheiro, saúde, aí Jesus é bom. Não, a fé não é isso. Os elementos da fé não é esse, né? A nossa fé ela é para salvação. A nossa fé ela está fundamentada em Deus.
Um certo homem desceu lá do monte lá, seu filho endemoniado. Jesus chamou ele. Eu gosto desse texto porque é muita verdade. Ele disse: Senhor, me ajuda, né, a acrescentar a minha fé. Ele sentiu a necessidade que ele precisava de mais fé para receber o milagre. Mas ele estava no lugar certo, com a pessoa certa. Os discípulos não acertaram, mas Jesus veio e resolveu o problema. Jesus, ele é a nossa solução. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. A fé começou nele. E a fé está andando nele. E até o fim da nossa vida, nós vamos andar pela fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o elemento de ligação entre você e Deus não é a capacidade de você crer. Não é a sua capacidade. É quando você crê em Deus, que Ele é o quê? Ele é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, irmão, saber mais sobre Jesus. Busque mais sobre Jesus. Muita gente não conhece muito de Jesus, na igreja que eu estou falando. Não é lá fora não, é aqui. Muita gente não sabe muito de Jesus. Leia os evangelhos. Leia, comece a ler. Leia João, leia Lucas, leia Marcos, e você vai descobrir cada coisa maravilhosa. Muita gente prega sobre aquele sermão do mar lá, que é bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas teve uma hora que Jesus disse para eles: olha, faltou fé aí. Quando eles estavam afundando. Por quê? Porque lá atrás, Jesus já tinha feito o milagre do pão, deu o pão na mão deles, e o pão foi multiplicado na mão deles, ele dando para o povo e não tiveram fé. Por isso que Jesus disse para eles assim: olha, faltou fé aí. Vocês não creram. Eles fizeram o milagre, Jesus deu na mão deles e eles não creram. Mas que nessa noite nós podemos crer que o que Jesus nos entregou é a fé que foi dada aos santos. E essa fé, irmãos, ela vence todas as coisas, todas as barreiras, todos os obstáculos, né? Agora, por que Judas? Oh, Jesus, agora que eu vou falar do Judas direto, por que Judas falou isso, irmão? Por que ele escreveu essa cartinha tão pequenininha e tão poderosa? É porque o Novo Testamento ainda não tinha sido praticamente escrito, não estava ali tudo montado, e a igreja estava sofrendo ataques, heresias, como hoje. Alguém vai lá na internet, fala alguma coisa, e o crente que está na igreja, ouvindo a doutrina, tomando Santa Ceia, participando dos cultos, ele tem dúvida do que foi falado aqui, do que é real, porque alguém lá na internet falou. Hoje não é mais naquela época. E esses homens heréticos aqui, eles estavam, né? Eu não li Judas mais para baixo, porque eu já achei que ia demorar mais. E eles estavam ali dentro da igreja, trazendo heresia, trazendo coisa diferente, e muita gente aceitando. Tinha o gnosticismo, que era um alto teor, né? Nocivo para a igreja. Tinha gente ali com capacidade. Irmãos, e é muito fácil você crer numa pessoa de muita capacidade do que num servo de Deus que ora e busca a Deus. Se chegar aqui o doutor fulano de tal, não sei das quantas aí, que ele é o teólogo, não sei da onde, da igreja tal, e ele falar uma heresia, e alguém aqui mais simples subir e falar uma verdade, é mais fácil você ficar com ele do que aquele outro. Parece que entra na cabeça das pessoas. Mas Judas aqui está nos alertando que nós devemos batalhar pela fé verdadeira. E no meio daquela igreja ali, no meio daquele povo, tinha muita gente ali, irmão, que distorcia a palavra de Deus. Mudava, querendo mudar o rumo das coisas. E Judas disse: não é assim não. Aí lá no versículo para frente ele vai falar que eram homens como nuvens sem água, que era... Mas aqui o que ele estava falando aqui, muitas pessoas, eles manipulavam a verdade. Nocivo, pessoas usadas por Satanás, querendo mudar a verdade de Deus em mentira, como diz o apóstolo Paulo, né? Através das influências, das personalidades cristãs notáveis,
A gente vê aí, o camarada vai lá, fala um monte de abobrinha lá, fala um monte de coisa, sem falar aqui de teologia, mas eu quero falar de coisas que acontecem aí que eu fico até olhando. Um debate que tem aí, que eu quero dizer que no céu vai ter tristeza. Irmão, até agora você se lembrou de alguma coisa? Agora imagina você no céu com o corpo glorificado. Falando sobre o galardão, porque o outro disse que no céu vai ter tristeza, o outro não sei o que. Irmão, no céu, irmão, quando você estiver lá, até agora você estava aqui ouvindo a palavra, eu creio que nesses 40 minutos que você está aqui, você nem se lembrou do seu carro que está lá fora, você nem se lembrou, você está ligado nas coisas de Deus. Aleluia! Agora você imagina no céu, você vai se preocupar com nada, com tristeza, você está com o corpo glorificado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai estar igual Jesus. Por que nós precisamos disso? Porque a nossa carne não suporta a glória de Deus. Tem muita gente aí que vê anjo, vê santo, vê asa de anjo batendo, vê muita coisa. Mas na minha Bíblia, todo homem que viu um anjo tremeu na base, chorou, caiu. Daniel, quando viu, Daniel, não era qualquer um não, viu um anjo lá, caiu, desmaiado. Zacarias ficou até mudo. O anjo disse, você vai ficar mudo. Mas tem gente que vê anjo, dorme com anjo, não sente nada. Irmão, a gente tem que aprender o que é a palavra de Deus. Né? Então, andando aqui. Mas, né, aqui já havia passado algum tempo que Jesus tinha ressuscitado. A igreja ali estava andando. Né? Mas vinha alguém ali querendo introduzir erro na igreja. Aí é por isso que Judas escreve as observações dele, né? O seu plano anterior era de escrever sobre a salvação, mas ele mudou para vir escrever aqui sobre a fé. Aí ele vai falando aqui sobre, né, por que, como as palavras são usadas, como é que as instruções que ele vai nos dando para combater o mal. Hoje o mal é diferente, não é como o gnosticismo de antigamente, né? O gnosticismo prevalecia o conhecimento. E ele dizia também que o homem ele podia fazer o que quisesse, porque o corpo para nada prestava. E incentivando isso no meio da igreja, irmão, tudo que as pessoas querem é liberdade para fazer tudo. Mas a maior liberdade do evangelho é que você não faz o que quer. Isso é que é liberdade. Você faz o que o seu Senhor quer. Paulo disse que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Quantas vezes eu faço o que não quero só pelo amor de Cristo? Quantas vezes você faz o que não quer só pelo amor de Cristo? Quantas vezes você deixou de ir num lugar, deixou de ir numa festa, porque você disse, hoje é Santa Ceia, eu preciso estar lá. É o culto de ceia. Você é constrangido pelo amor de Cristo assim. Algo que você deveria fazer, mas você diz, não, mas por causa do Evangelho, isso aí eu não vou fazer. Isso aí não é prisão, isso aí não é escravidão, isso aí é obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos convidados a batalhar pela fé que nos foi dada. Eu queria falar aqui mais algumas palavras, mas aqui eu quero encerrar, irmão. Tem que ser claro e objetivo, né? Porque Judas, ele achou necessário ordenar aos cristãos que defendessem a sua fé. Para quê? Para reter a pureza do Evangelho. O Evangelho é puro, irmão. O Evangelho de Jesus Cristo, quando a Bíblia se refere a Evangelho, se refere aos atos de Cristo, ao que Cristo ensinou, ao que Cristo viveu e ao que Cristo pregou. O Evangelho é puro, irmão. Tem muita gente aí fazendo coisa diferente do Evangelho e muita gente aceitando. Você não pode nem falar, viu? Porque não é santo. Até parece que Jesus nunca disse aquilo. Naquele dia vai aparecer gente lá dizendo, olha, eu curei. Eu libertei alguém. Eu fiz alguma coisa lá na terra. Muita gente foi curada. Jesus vai olhar assim e dizer, não conheço você. Pois é, Jesus disse isso. Para alguém que curou, para alguém... Irmão, dom é uma coisa. O homem pode fazer, no nome de Jesus, você vai fazer muita coisa. Por isso que eu disse, medite, estude e veja quem é Jesus. Jesus, ele dá autoridade para o homem. Para o homem curar. Toda autoridade. Ele disse, olha, em cima no céu,
embaixo na terra, onde você pensar, Jesus tem autoridade. Então ele dá autoridade ao homem. O homem faz o que quer do que ele deu para ele, só que ele vai prestar conta. E é nesse dia que ele vai dizer, eu não conheço você. Ah, mas eu fiz muita coisa, eu criei um império lá na terra, eu fiz maravilha. Aí Jesus vai dizer, não conheço você não. Você fez tudo isso lá, mas... né? E Jesus, ele é claro. Ele disse, olha, quando for reclamar para ele, ele disse, não, deixa. Quem não é contra nós, é por nós, deixa ele à vontade aí. Ele não é contra, deixa ele prosseguir. Então a palavra de Deus para nós nesta noite é batalhar pela fé que nos foi dada. Louvado seja. Essa palavra aqui, batalhar, ela tem um sentido grego muito profundo. Né? Batalhar é buscar, é fazer aquilo que é necessário. E todos nós podemos fazer o que é necessário para a nossa fé. Irmãos, a nossa fé, a fé que nós depositamos em Cristo, ela é produtiva para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua empresa, para os que estão próximos de você. A gente sabe que as lutas vêm, a dificuldade vem, coisas que você não consegue resolver, parece que é impossível, mas isso aí, ela não vai interferir na sua fé. Continue com a sua fé viva em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele tem um versículo muito importante, capítulo 3, acho que versículo 20 e 21, ele diz, irmãos, a nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está nos céus. Aleluia! Paulo falou, né? O assunto aqui é grande, eu vou encerrar. Paulo falou de alguma coisa que ele teve uma visão. Mas a maior visão quem teve da cidade do céu não foi Paulo, foi João. Capítulo 20, 21 ali, né? Ele vai falando da nova cidade de Jerusalém. Ele disse que tinha até fábrica lá para fabricar. Muros de cristal. E vai falando coisa. Então, o sentido da nossa fé é esse, irmão. É de nós irmos para a cidade que está preparada para nós. Aleluia! Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele preparou um lugar para nós. E está cada vez mais difícil das pessoas crerem, porque o mundo material, ele tem trabalhado como na época aqui de Judas, na vida das pessoas para que se distanciem da sua fé. Mas nós somos convidados a batalhar pela fé. Vamos nesta noite, irmão, batalhar a cada dia pela fé. Aconteça acontecer os tempos, mas nós estamos aqui servindo a Deus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.